Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vou fazer hoje uma aula gravada devido a acontecimentos que escaparam ao nosso controle. Então, como nós temos prova nesta semana, fazer aqui a continuação do conteúdo sobre o continente africano e depois a gente faz uma pequena revisão. A prova será desse conteúdo até o término da aula que eu estarei dando hoje, tá bom? Então, estudem bastante, prestem atenção na apostila e na quinta a gente ainda faz uma pequena revisão antes da prova, tá bom? Então, aqui acompanhe pela apostila, ela está aqui na página 23, tá bom? Começando na página 23, falando que o continente africano apresenta os piores indicadores econômicos do planeta. Existe aí uma ideia de que o continente ele é extremamente pobre no seu todo. Ele é realmente muito pobre, né? Tem quadros de pobreza absoluta, das piores possíveis e imagináveis, mas também é preciso lembrar que algumas áreas elas também têm um certo desenvolvimento industrial por conta das riquezas minerais e mesmo por conta depois do processo de independência dos países africanos, muitos conseguiram estabelecer ou relação com suas antigas colônias, que apesar de serem extremamente negativas no geral, mas deram algumas condições de abrir um pouco algumas fronteiras dos países africanos para a economia europeia, ou mesmo, como depois eu vou postar alguns vídeos aí, de relações dos países africanos, de alguns países com multinacionais, até mesmo brasileiras, tá? Como é o caso da Petrobras e da Vale, que exploram riquezas no continente e, mais recentemente, dos investimentos chineses na África. Tá? Então, países como África do Sul, de certo modo Egito, Líbia, eles têm algumas riquezas que deram condições um pouco melhores. Só que a instabilidade, né, as grandes alterações que ocorrem lá por conta das ditaduras, do interesse estrangeiro, que resultam em guerras civis, guerras entre etnias, né, as guerras étnicas ali, conflitos de fronteira, conflitos por causa de riquezas, então faz com que exista ali um emaranhado de crises que resultam em mais pobreza para a população. A riqueza mineral que existe, petróleo, diamante, ouro, cobre e tantos outros, essa riqueza ela não é dividida, ela não é igualmente repartida entre a população. Então, há uma concentração de riqueza na mão de poucos e a grande maioria fica de fora da distribuição deste patrimônio que é retirado principalmente dos solos africanos. Então, continuando aqui, seu processo de colonização deixou um legado, quer dizer, uma herança, de uma economia voltada aos interesses estrangeiros. Nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e o estabelecimento de feitorias, o continente passou a ter uma maior presença europeia. Nelas eram realizadas trocas comerciais de pedras preciosas, metais e marfim principalmente. Localizavam-se nas áreas litorâneas devido à facilidade de fluxos marítimos. Bom, aqui é uma introdução, então, né, gente? Nós vamos ter aqui alguns países que são as nações que tiveram maior interesse na riqueza dessas colônias, e aí é interessante, por isso que nós temos que, quando pegar uma apostila para fazer a leitura, fazer um processo de interdisciplinaridade e principalmente de contexto. Se nós olharmos agora, vocês já estão aí às portas do ensino médio, não podem se ater apenas à apostila, tem que procurar informações em outros locais também, telejornais, notícias que sejam verdadeiras e que dê um pouco mais de embasamento para o conhecimento de vocês. Então, uma coisa interessante é observar agora essas manifestações sobre racismo que se espalharam pelo mundo a partir do trágico assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e aí vidas negras importam, passou a ser uma frase colocada até nas camisetas dos clubes europeus ali na volta do futebol, alguns jogadores, algumas personalidades se ajoelhando, fazendo uma saudação em sinal de resistência. O preconceito ele é uma coisa histórica, está dentro
infelizmente, do ser humano. E aí, muito interessante que os países que fizeram um processo de colonização, em geral, né, nós vamos ter países europeus colonizando, então é o velho continente. E eles vão ter um domínio cultural, social muito grande sobre todas as nações, principalmente ao Ocidente. E nós vamos poder perceber que sempre existiu uma ascensão, né, os brancos acima dos negros. E isso se enraizou de tal maneira que mesmo num país miscigenado como o Brasil, nós tenhamos aí um racismo institucional muito forte, né? Os brancos ocupando melhores posições e o negro geralmente relegado a segundo plano e até sofrendo ainda hoje um processo de segregação. Essa segregação, inclusive, foi oficializada num país como a África do Sul, e tinha nome, apartheid, ou apartheid, política de segregação racial oficial do Estado, de uma minoria branca de ascendência europeia, inglesa no caso, e que dominava um país como a África no processo de colonização que se fez de forma muito brutal. E hoje, nessas manifestações que nós estamos observando, por isso que vocês devem acompanhar para melhorar até o conhecimento na hora de responder uma questão, estão começando a jogar estátuas de antigos, entre aspas, heróis, né, de processos diversos aí de conquista, de colonização, de empreendedorismo no passado. Ora, dentro de um contexto histórico, eles tiveram suas importâncias para o interesse daqueles que estavam no poder. Então, hoje se levanta aquela ideia do seguinte: será que foi bom? Então, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, todos esses países tiveram uma força muito grande de domínio e de morte, violência sobre os países africanos, assim como aconteceu no continente americano também. E hoje se questiona isso, né? Como é que você pode colocar numa praça uma estátua enorme e lá embaixo está escrito, um grande conquistador, não sei o quê, e simplesmente apagar da história as mortes que aconteceram em função dessas conquistas a mando daquele sujeito, principalmente, né, você tem que fazer o link aí deste para, mas foi mandado por quem? Ele não veio sozinho, acordou de manhã, vou pegar uma caravela, vou pegar uma embarcação, atravessar um continente e tentar conquistar alguma coisa. Não, em 1494 foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, terras a determinado ponto a oeste pertenceriam à Espanha, a leste a Portugal, mesmo que eles não tivessem certeza de quanto, de tamanho, de localização exata, mas eles sabiam que existiam essas terras, eles não iam fazer um tratado para dividir o oceano. Então, quando se fala naquele erro histórico da chegada do Cabral, da própria chegada do Colombo à América, que eles tinham dificuldade de saber de onde eles estavam indo, que queriam ir para as Índias, mas eles sabiam que existiam terras. Outros navegaram antes deles. Então, a conquista foi a mando de determinadas coroas. Então, reis que queriam o domínio dessas terras. Lembrando aquela frase, né? A Inglaterra é um império onde o sol nunca se põe. O que isso quer dizer? Em qualquer canto do planeta que você chegasse e o sol estivesse batendo, existiria ali uma terra sob domínio da coroa inglesa. Então, reis e rainhas, diversos reinos europeus se apropriaram dessas terras e se beneficiaram de suas riquezas. Então, hoje há um questionamento muito grande sobre o quanto isto foi impactante sobre aqueles povos. Claro que temos que fazer uma diferenciação que os portugueses descobriram o Brasil, nós sofremos, não, nós não sofremos nada porque nós somos herança do que Portugal fez. Então não existia Brasil antes, assim como em alguns lugares não existiam, não tinha Argentina, não tinha Uruguai, não tinha Paraguai, eram povos diferentes, eram culturas diferentes, os chamados aqui povos pré-colombianos. Na África existiam os povos que eram já milenares, alguns como o Império Egípcio, o Império do Mali e tantos outros foram antes mesmo da formação de alguns impérios europeus. Então é interessante notar que a constituição, a formação de alguns povos, de alguns reinos, de algumas
que nós chamamos hoje de países ou nações, ele se dá principalmente em função daquela colonização, mas existiam outros povos que viviam antes. E não existe nada que tente mudar por parte daqueles que têm o domínio, mudar esse passado, um pedido de desculpas, a retirada da homenagem àquele colonizador cruel. Então, um exemplo aqui, já que aparece na tela, da Bélgica, o rei Leopoldo, que um dos seus herdeiros, né, um príncipe belga, o rei Leopoldo já morreu há bastante tempo, mas um príncipe belga, que acho que é neto ou bisneto dele, falou: ah, mas o meu pai, o nosso rei na época, Leopoldo, não saberia o que acontecia lá no Congo belga, pois ele estava na Bélgica e não sabia o que acontecia lá na África, como se ele não tivesse ido lá, não tivesse caçado, como se ele não soubesse dos desmandos do que ocorriam. Então, o processo de colonização, ele, visto do ponto de vista histórico, ele é natural do ser humano. Afinal de contas, o ser humano sempre quer descobrir novas terras, quer dizer, novos domínios, e dentro desta condição humana que é de dominar ao outro, se o Brasil tivesse tido essa oportunidade, provavelmente ele teria dominado as terras vizinhas. Todos os povos vão ter, ao longo da história, governantes que tiveram essa visão de ampliar os seus domínios. É assim a natureza humana. Mas hoje nós temos uma visão diferente, então é preciso, de repente, fazer um reposicionamento de alguns fatos, né? Recontar a história de outra maneira para poder entender o que aconteceu nesses lugares. Então, fazendo a leitura aqui, nós vamos perceber que eles vão sofrer um processo muito grande desta colonização. Depois, após a Segunda Guerra Mundial, vai acontecer o processo de descolonização. Afinal de contas, a Segunda Guerra era a guerra da liberdade contra a tirania, contra o mal, contra o nazismo. Então, não havia mais a justificativa de se manter estas colônias. Então, apareceu um processo de independência e descolonização, que custou muito caro a esses países africanos. E aí nós vamos ter, façam a leitura, tá? Não estou lendo tudo, vocês precisam fazer a leitura. Nós vamos ter aqui a economia africana atualmente. Uma grande diversidade, alguns países se destacando, né? Sempre aqui a gente observando na tela: Nigéria, Líbia, Argélia, África do Sul, República Democrática do Congo, Angola e Zâmbia. Perceba o seguinte: praticamente todos esses países vivem de matéria-prima. Quando nós olhamos de matéria-prima até a produto terciário, quanto mais embaixo um degrau, por causa da matéria-prima, mais o uso da mão de obra não qualificada e da retirada de recursos e do posicionamento de subdesenvolvimento dessa nação. Quanto mais o país vai evoluindo, ele vai ter produtos e serviços mais elaborados. Então, os países mais ricos, eles se empenharam muito na pesquisa e desenvolvimento. Então, eles têm patente de produtos médicos, tecnológicos, produtos de alto valor agregado. Para você vender, você precisa ter um conjunto de técnicas e estudos que vão dar àquele produto um valor que a venda dele, um único produto, equivale muitas vezes a toneladas de um minério. Então, isso daí mostra o grau de desenvolvimento de uma nação. E vejam, a maioria dos países ricos vivem de produtos e serviços de valor agregado. Os Estados Unidos têm as maiores empresas de tecnologia do mundo. A China vem aperfeiçoando isso e fazendo sombra a grandes nações, porque vem investindo muito em tecnologia. Os países africanos, eles vendem o quê? Eles vendem matéria-prima. Então, a Nigéria e a Líbia, por exemplo, petróleo. São grandes produtores de petróleo. Por isso que a Líbia está em conflito, pois há um interesse internacional sobre o petróleo dali. A África do Sul, ela tem muito diamante, tem mineração como ponto forte. O diamante, aliás, que é um produto que ele não é só uma joia, ele também é usado para a indústria, em outras maneiras. Então, os países mais pobres, eles vão ter um grave problema de infraestrutura, eles vão ter um sério problema de desenvolvimento, porque eles não têm produtos de alto valor, eles são vendedores de matéria-prima, e isso faz com que sejam dependentes de uma clientela internacional. Então, se países como o Brasil, que tem a Petrobras,
uma das maiores empresas de petróleo do mundo, e aí a sua política depende do Estado, no caso, o governo brasileiro. E se o governo chega e diz, não, não vamos mais investir na África, vamos tirar esse investimento e vamos passar esse investimento para, por exemplo, uma base nos Estados Unidos, que é um parceiro comercial muito interessante. Aí, de repente, você fecha ali. Outro país vai assumir, outra empresa vai assumir. Mas você está sempre correndo o risco de depender do capital internacional. Então, isso enfraquece muito a economia daquela nação. Momentos de crise como o que vivemos agora, de pandemia, em que as economias estão paradas e os investimentos ficam aguardando como se desenrolará os fatos, tanto agora este ano quanto daqui a alguns anos, que quem investe, investe no longo prazo. Então, muitos estão passando não só pelo período da quarentena da saúde, estão passando por um período de quarentena que está se estendendo muito na questão econômica. E isso afeta o quê? O produto interno bruto, conjunto de riquezas dessas nações, tá? Então, as nações elas ficam no compasso de espera e ficam ali aguardando que movimentação haverá nas peças de xadrez das nações ricas, porque elas têm algumas um pouco mais de recursos, mais ou menos como uma família. Nessa crise, nós não temos famílias que estão dependendo da ajuda emergencial do Estado para sobreviver, e tem algumas famílias que têm uma reserva e conseguem manter mais ou menos o seu padrão. Muitas vezes a economia de um país é assim. Ele é um país pobre e depende das ações dos outros governos. Então, se, por exemplo, alguns países começam a retomar a sua economia e fazem importação de petróleo, países produtores de petróleo vão finalmente ter um desafogo. No auge da pandemia na Europa, e quando ela chegou com força nos Estados Unidos, o preço do petróleo caiu de tal maneira que ele chegou a ser negociado por valor negativo. O que isso quer dizer? Quis dizer na época que, como os países produtores não tinham para quem vender, eles começaram a pagar para alguém armazenar isso. Então, algumas empresas que tinham lá seus depósitos daqueles tanques gigantescos vazios puderam armazenar o petróleo e receberam da companhia que extraiu para armazenar ali enquanto ela não vendia. Aí, essa semana, a Petrobras anunciou aqui no Brasil um aumento de 10% na gasolina. Vejam que coincide este aumento com a flexibilização da quarentena, porque começa a haver uma movimentação, começa a haver uma pequena retomada na economia. O que vai ter como reação? Mais busca por abastecer ônibus, caminhões, carros, que as pessoas começam a se movimentar. Então, oferta e demanda. E aí, ontem o governador de São Paulo anunciou um recrudescimento, né, um retorno à linha vermelha lá de fechamento. A prefeitura de Sorocaba já anunciou, a partir de segunda vai voltar a fechar tudo. Os postos de combustíveis vão ter uma redução da procura para abastecer seus carros. Então, pode ser que eles façam ofertas, baixe um pouco o preço da gasolina. Pensem nisso em relação a um país. Se ele tem estoque lá para não parar a produção totalmente, o que ele faz às vezes? Ele continua operando lá, retirando das minas o carvão, o petróleo, o diamante, o ouro, o cobre, minério de ferro, e aí ele não vende, ele vai ficar armazenando aquilo. Imagina, ficar tudo parado. Então ele faz uma oferta, ó, aproveita então o grande produtor, o grande cliente, aproveite para fazer uma pequena reserva, nós vendemos por um preço mais baixo, só para ter um pequeno capital girando. Aí quando as vendas começam a melhorar, o preço volta a subir. Tem que entender um pouco disso, né? Você tem que entender, compreender como funciona oferta e demanda. Ninguém quer ficar com o estoque parado, faz oferta. Está começando a sair bem, aumenta o preço porque tem mais gente procurando. Aí nós temos aqui o posicionamento das economias africanas. Veja que o ano é 2016, e 4 anos as coisas mudam muito, nós temos que acompanhar ano a ano. Um país pode estar numa posição muito boa num ano e uma crise enorme atingi-lo, ele cai algumas posições, mas aqui mais ou menos pode mudar uma ou outra posição, mas mais ou menos permanece bem parecido, pelo menos, a posição dos países em relação às economias do mundo. Veja, o país mais rico em PIB é a Nigéria, porque é exportadora de petróleo, 404 bilhões de dólares.
404 bilhões de dólares é praticamente menos da metade do valor de mercado da Apple, fabricante do iPhone. Então, um país ele produz em um ano menos do que uma empresa vale com ações na bolsa de valores. Lógico que não funciona facilmente, né? A empresa ela vale aquilo, mas ela não tem 1 trilhão na conta. Você não passa o cartãozinho, digita 100 e sai 1 trilhão de dólares. Mas é uma economia muito pequena, né? 404 bilhões, a população da Nigéria vem crescendo muito, deve ser uma das 5 maiores do mundo em breve, vai passar o Brasil, e o produto interno bruto teria que crescer muito para dar o quê? Uma melhor renda per capita, que é a divisão do produto interno bruto pela população. Então, a economia ela é muito baixa. Aí temos, então, Nigéria, Egito, África do Sul. Vamos olhando o ranking aqui. Olha só, aí já do outro lado direito aqui, a economia dos países, como vão sendo os últimos colocados. Tem país como a Eritreia e a Líbia. A Eritreia por ser muito pobre, a Líbia por estar em guerra, elas nem têm dados para fornecer. Então, você imagina, o Brasil ele estava na posição 79, depois ele caiu, subiu, mas vejam, o Brasil ele, você conhece, você sabe dos problemas. Aí você diz, então tem país que está na nossa frente? Sim, tem país que está na nossa frente, mas eles têm problemas seríssimos. E aí você pensa que o continente todo ele tem a sua grande maioria, a maioria, você veja aqui, até a posição número 100, você tem só aqui o Congo. Depois, de 100 para baixo, você tem muito mais países. Então, como será que é viver, por exemplo, num país... É que São Tomé e Príncipe é muito pequeno, mas na República Centro-Africana, que passou por conflitos terríveis lá, aqui Ruanda, Somália, Malawi, Togo, Serra Leoa, um país triste de conflitos. Então, vejam aqui, procurem no Google, coloquem no Google, por exemplo, Produto Interno Bruto 2019 ou 2018, que há uma variação ano a ano, tem países que crescem bem rápido, outros caem, outros se mantêm, então você precisa analisar daqui a 2016. Peguem o IDH dos países para ver que posição cada um se encontra, procurem ver de que continente estão os melhores colocados e que continente estão os piores colocados. Sempre tem um no meio ali, por exemplo, na América, você vai ter o Haiti numa posição bem... Aqui não é nem intermediária, o Brasil está em posição intermediária, mas aqui o Haiti vai estar parecendo um país africano nos seus indicadores, tá? Aqui os empréstimos dos bancos internacionais para o continente, eles emprestam dinheiro para buscar fornecer uma condição de desenvolvimento a esses países, porque eles necessitam de um capital, porque afinal de contas não há um capital próprio. Seria como se você, jovem aluno, entrasse na universidade e seus pais pagassem. Eles estão fazendo um empréstimo de longo prazo sem retorno garantido. Eles não vão te pagar e você assinar uma nota promissória, assinar um documento dizendo eu vou ter que devolver. Não é um ProUni do Estado, né? É o quê? Os pais pagam com a intenção de que você tenha uma autonomia no futuro. Por isso que o filho ele é um investimento sem retorno garantido. Os pais não sabem o que vai acontecer lá na frente, mas eles vão investir para que no futuro, independente do que aconteça, eles possam dizer, ufa, eu fiz a minha parte. Se por acaso daqui a alguns anos você não for uma pessoa no que na sociedade capitalista se chama bem-sucedida, né? Não tiver um bom emprego, uma casa, coisa assim, você pode olhar para trás e dizer, nossa, o que aconteceu de errado? Muitos vão olhar e perceber que não tiveram apoio de ninguém. Outros que de repente vão ter um futuro melhor, como a grande maioria de vocês, vão olhar para trás e dizer, ufa, ainda bem que meus pais me ajudaram. Tudo vai depender muito do que for feito no caminho. Os empréstimos que os países realizam é um pouco diferente. Os pais eles querem dar uma autonomia aos filhos. Se o filho na idade adulta tiver salário suficiente para poder viver de forma a nunca mais pedir dinheiro aos pais, naquela ida ao supermercado, de repente o filho toma a frente e diz, não pai, hoje eu pago. Ô mãe, não esquenta a cabeça, eu pago aqui. Não vai fazer diferença, eu tenho condição de pagar. Não é que é ser rico, é ter a condição de se manter, de ter uma estabilidade. Os países não, eles emprestam
com vistas a cobrar juros no futuro e receber de volta. E ter uma aproximação também dessas nações, e que essas nações elas possam ter uma certa condição de sair do grau de dificuldade que elas se encontram. Algumas vezes esses empréstimos, eles na verdade são uma grande armadilha, como pegar dinheiro no banco, você pega 10 e paga 10 parcelas de 1,20. Até eu, que sou ruim de matemática, sei que não vai dar 10 parcelas de 1,20, não vai dar 10. Então, os países, você já deve saber disso, né? O banco ele cobra juros, é da onde ele tira lucro. Você pega um empréstimo, ou você estoura o cartão de crédito, ou o cheque especial, e aí na hora que você cobre este empréstimo, esse valor negativo, na hora que você devolve o dinheiro ao banco, o que era 1 virou 2. Às vezes o valor é estratosférico, por isso que tem que se tomar muito cuidado. E muitas dessas ações passam por essa dificuldade. Elas não têm reserva financeira para pagar os juros totais do dinheiro que pegaram dos bancos internacionais nas operações para tentar fazer um desenvolvimento, tá? Aí tem aqui os retratos da condição de algumas nações da região subsaariana. Vejam que tem uma tendência de crescimento da população, outros têm uma queda, alguns têm o crescimento demográfico. Vejam que cada um mostra uma característica do que vem acontecendo. Então, a população, o crescimento demográfico, renda nacional, o produto interno, a população que vive com menos de 1,90, que é um padrão da ONU para estabelecer pobreza absoluta, a expectativa de vida, veja só, a expectativa de vida, em alguns lugares 49 no ano 2000, em 2017 58, no Brasil 78 a população feminina e 77 a população masculina. A pandemia muda um pouquinho só isso, porque o número de mortos em relação à população é muito pequeno. Então, apesar de estar atingindo de forma muito severa alguns países, o Brasil deve chegar na marca de 50 mil mortos nesse dia 20 de junho, estou gravando em 20 de junho, então hoje deve fazer 50 mil mortos. Quando você assistir, já vai ter mais mortos, tá? Então, você vai tendo aqui, ó, mostrando a tendência. Está subindo, está descendo, a expectativa de vida na África está melhorando. Por quê? Diminuir os conflitos, diminuir as guerras e começa a haver um processo de saneamento básico, educação básica, saúde primária, pré-natal. Qualquer mudança, por menor que seja nesses itens, saúde, educação, moradia, saneamento, qualquer indicador vai melhorar se o Estado investir nisso daí, tá? Um dos problemas do Brasil é que, por exemplo, em uma parte do Brasil, 50% da população não tem água encanada ou saneamento básico. Isso afeta diretamente, principalmente as crianças, então vai afetar os indicadores. Perceba, então, a tendência, tá? O indicador está aqui à esquerda, a tendência está à direita. Vocês observem aí, os risquinhos vão falando, está melhorando, piorando, alguns casos, né? Pode ser que o indicador subindo seja piora, depende do que está sendo colocado aqui. Aí tem algumas atividades. Pessoal, eu vou permitir que vocês até olhem aqui, já que a aula é gravada, vocês vão dar um pause, então não tem por que eu pular aqui. Observem quais são os setores que receberam mais investimento: abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduo é o lixo. Energia e setor extrativista, então extrativismo é a retirada da vegetação. Se é um extrativismo, é porque eles estão tentando manter um certo equilíbrio, não é a derrubada total. Então, por exemplo, os seringais, eles tiram a borracha. Você tira a borracha fazendo um pequeno corte na planta, na árvore, na seringueira. Você não derruba a árvore. No caso do Brasil, nós temos aqui o açaí. Você, no açaizeiro lá, você vai tirar o fruto, você não vai derrubar o pé. É a mesma coisa você tirar o coco. Você tira o coco, não derruba o coqueiro. Então, isso é um extrativismo. Você vai retirar daquelas plantas que existem ali. Quando é uma derrubada muito grande, isso vai causar um prejuízo, vai destruir a vegetação, vai empobrecer o solo. Então, no caso, o extrativismo também mantém a população daquela região sem precisar ela se mudar. Não existe o êxodo do campo para a cidade, tá?
E transporte e administração pública. A administração pública, funcionalismo público, precisa se profissionalizar e precisa ter uma visão de administração para poder gerir as dificuldades sociais. Analisando o papel geral, de maneira geral, os gráficos ou tendências dos indicadores econômicos da África, constata-se que há um crescimento. Pode-se afirmar que esse crescimento pode ser traduzido em melhora da qualidade de vida? Por quê? O avanço dos indicadores não representam melhoras significativas para o aumento da qualidade de vida da região subsaariana. Ainda há grande defasagem em relação às demais economias mundiais. Importante destacar que houve uma queda do PIB per capita. Isso que eu falei aqui. Você tem que olhar qual o indicador está mostrando. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, o PIB per capita ele teve uma queda. Então, apesar... Por que o PIB per capita, quer dizer, quanto cada pessoa tem dividindo pela economia, né? Você pega a economia total, o número de moradores, é o PIB per capita, através do quanto é o PIB total do país, dividido pelo número de pessoas. Então, se o PIB teve uma queda, por que a expectativa de vida melhorou? A expectativa de vida melhorou porque diminuíram os conflitos. Os investimentos eles vão ter retorno no médio e longo prazo, eles não são automáticos, tá? Porque muitas vezes as obras levam muito tempo, mas eles vão trazer algum retorno. Mas também há um outro problema, as questões naturais, por exemplo. Se houve redução do PIB em algum país, muitas vezes se deu porque o país depende muito das condições da natureza. Agricultura, por exemplo. Então, como são países, o continente africano sofre muito com seca, a questão climática pesa bastante, tá? Então, aí você tem que analisar o gráfico num todo. Você não pode pegar a parte e transformar no todo. Você tem que pegar o todo e ver cada parte, tá bom? Para poder entender melhor. Agricultura, mineração e indústria. Pessoal, aqui ó, você só consegue entender este mapa através desses gráficos. Então, toda vez que você olha aqui, quando você olha o ponto verde, quando você olha a torre, quando você olha o quadradinho vermelho, azul, amarelos, você tem que olhar embaixo o que cada um deles significa. O que cada país tem de riqueza e de extração, seja mineral, seja vegetal. Tá bom? Então, aqui ele tem, não preciso detalhar, você vai parando, observando cada país, as cores de acordo com que ele extrai. E aí nós vamos observar o seguinte, a agricultura, a mineração e a indústria, elas são diversificadas para o continente, mas em alguns casos elas se centralizam em alguns países, tá bom? Tem aqui, então, as perguntas. Poxa, que fácil, o professor deixou a resposta aqui na tela, vou dar um pause e copiar. Não é só copiar, tente entender o que ele está querendo dizer. Veja que a resposta aqui é a resposta padrão da apostila, nesse caso ela está dando a resposta. Na apostila do primeiro bimestre tinha muito assim, o aluno deve perceber, o aluno deve entender, você tirar sua resposta. Você olha a resposta aqui e, em alguns casos, faça a sua própria resposta, tá bom? Mude as palavras para você fazer uma compreensão. Faça um caderno de rascunho, faça a resposta oficial na apostila e no caderno de rascunho você tenta colocar o entendimento mais aprofundado, tá bom? Temos atividade agropecuária, subsistência, agropecuária, o que é a mistura da agricultura com a pecuária. Então, as plantações e as criações de animais, como os bois, vacas, caprinos, ovinos, porcos, essas coisas. Tá? A agricultura comercial, ela é voltada para a venda e a agricultura de subsistência é aquela que garante a sobrevivência dos pequenos grupos, principalmente pequenos agricultores. No caso, se formos fazer uma comparação com o Brasil, hoje o Brasil se divide entre o agronegócio, o agrobusiness, que é uma agricultura voltada principalmente para a exportação, soja, café, laranja, milho, feijão. Brasil são commodities, quer dizer, produtos com valores negociados em bolsa de valores, bolsas de mercadorias, vendidos com valores internacionais e negociados em dólar. A subsistência não, é o pequeno agricultor de Araçoiaba, Salto Pirapora, Pilar do Sul, Piedade, que vende para os pequenos mercados, vende para o pequeno comerciante, às vezes vende na porta de casa.
e garante também o sustento da família através desse pequeno cultivo, tá bom? Então, em boa parte da África, essa agricultura de subsistência depende muito da questão da possibilidade que a natureza oferece, porque eles não têm muitos recursos. Não sei se foi para vocês que eu falei, mas o Netflix tem um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento, a história real de um garoto que ele era muito inteligente e desenvolve uma forma de captar água de um poço. Então é um filme muito interessante que mostra ali as imagens da pobreza absoluta, dos conflitos que existem, da corrupção da África. Então algumas coisas lembram um Brasil do seu interiorzão, principalmente no Nordeste, algumas regiões mais pobres, tá? Atividades econômicas, vocês observam da mesma maneira que o outro mapa, vocês vejam aqui o cultivo, por exemplo, Costa do Marfim, um dos maiores produtores de cacau do mundo. A Suíça, um dos maiores vendedores de chocolate. O maior fabricante de alimentos do mundo está na Suíça, se chama Nestlé. A Nestlé produz chocolate vindo principalmente da Costa do Marfim, e ela tem fábricas espalhadas no mundo todo, inclusive no Brasil. É dona, além dos chocolates Nestlé, ela é dona de um monte de marcas, inclusive chocolates Garoto. Ela tem participação em várias empresas, até mesmo na fábrica de produtos de beleza L'Oréal. Ela tem muito interesse nas fontes de água, porque ela é fabricante de diversas marcas de água mineral, né? Então, a água mineral se transformou num produto hoje que você compra água de acordo com a marca. Então, tem água mais leve, água mais pura, água não é mais tudo igual, não. Então, e aí os caras extraem o cacau na Costa do Marfim, vende por um preço super barato, tem os atravessadores, os intermediários que negociam isso, do produtor lá, que muitas vezes pensa que é só ele vai vender só para o outro sujeito, mas o outro sujeito negocia com um monte de gente e vai parar lá nos grandes fabricantes, veja os melhores chocolates, né? Chocolate suíço, chocolate belga, não sei o quê. A Bélgica e a Suíça não tem um pé de cacau. Eles vêm de outros lugares, seja da Bahia, que é grande produtora aqui no Brasil, seja da Costa do Marfim, lá na África. Então, eles têm um ganho muito pequeno comparado ao das multinacionais, tá? Observem o gráfico, vejam só a diversidade de produtos que eles têm. Cada cor representa na legenda aí um produto e a região, a forma com que é extraído. Quem planta tâmaras colherá tâmaras, né? Então o cultivo das tâmaras são vendidas também por um preço muito alto. Aqui no Brasil nós vemos nos mercados a tâmara seca, ela é muito usada principalmente em época de festa. Tem povos que a tâmara é um alimento muito conhecido, e aí nós vamos vendo as imagens do tipo de cultivo, não é necessário entrar em todos os detalhes. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois sobre os projetos agrícolas no continente africano, tá? E tem um vídeo sobre esse pró-savana, então não tem muito o que explicar, vocês fazem a leitura. Tem influência do Brasil, do Japão, em uma associação para tentar desenvolver a agricultura lá na África. Em alguns lugares deu mais certo, em outros nem tanto. E aí ninguém faz nada de graça, sempre tem. O Japão não tem muita agricultura, todo mundo sabe, né? Território acidentado, pequeno, muita gente. Então, para o Japão ele tinha alguns interesses. Os chineses também têm muito interesse na África, tá bom? E aí o texto continua aqui sobre o assunto, tá? Deem pause, façam aqui a atividade, tá? Até aqui. Então, investimentos nos países africanos, eu vou parar aqui, tá bom? Página 32, e nós vamos até aqui na prova. Pessoal, estude bastante, se tiver dificuldade vocês perguntem. A leitura é fundamental para a compreensão. Assistam a aula, marquem no caderno as dificuldades que vocês eventualmente tenham e procurem, por exemplo, aqui, eu estou lendo aqui BHP Billington, o que é isso aqui? Coloquem no Google,
é uma grande concorrente lá da Companhia Vale brasileira, é uma das maiores mineradoras do mundo, e ela extrai alumínio, carvão, cobre, minério, manganês, níquel, prata, urânio, petróleo e gás natural. Está escrito aqui. Vejam, procurem, descubram quais são os interesses dessas empresas, de onde elas vêm, para onde elas vão. Coloque o mapa mundi, tente encontrar as ligações que existem de interesses econômicos, políticos, até militares que estão envolvidos aqui, tá bom? Então, estudem bastante. Eu vou postar isso aqui, tentar colocar ainda hoje, né, no sábado. Depois eu vou colocar os outros vídeos e qualquer dificuldade, a gente faz uma revisão na quinta-feira. Se quiserem me mandar alguma pergunta pelo grupo do WhatsApp, vocês me mandam, tá bem? Então é isso por enquanto. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Tchau, tchau.